Shalom, comunidade cristã de Ribeirão Preto. Deus abençoe vocês nessa quarta viva. Vai ser diferente, nós estamos debaixo de restrições, sem poder deslocar as nossas equipes para o nosso templo, mas não queremos perder a oportunidade de reunir o povo de Deus e ministrar algo que possa fortalecer o coração de cada um. Nós entendemos que nesse tempo agora, ao invés de ficar buscando culpados ou reclamando do que está acontecendo, nós devemos nos curvar diante de Deus e esperar dele as soluções. E estarmos juntos aqui vai ser uma maneira de deixarmos o nosso coração à disposição do Espírito Santo. Como nós não poderíamos gravar da maneira como temos feito, nós decidimos recuperar, na verdade, disponibilizar para vocês uma gravação que já existia, mas que vai falar ao coração de todo mundo que tiver à disposição de render esse tempo ao Senhor. Vai valer a pena você permanecer aí e quem sabe até convidar outras pessoas para receber aquilo que nós preparamos para o seu coração e também para deixar no altar de Deus a sua adoração. Só lembrando que nesse período, pelo menos por algumas semanas, nós não podemos ter reuniões presenciais e você deve manter a sua fidelidade. Ou seja, as suas contribuições, dízimos, ofertas precisam estar no altar, porque elas são uma espécie de cobertura sobre a sua vida e elas fazem com que as demandas da igreja continuem sendo supridas. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que se você é membro dessa família, se você tem passado alguma aflição, qualquer tipo de necessidade, por favor, deixe-nos saber. Você tem um líder que lhe conhece, que acompanha a sua vida, e é muito importante que você compartilhe com ele as suas lutas e tudo o que nós pudermos fazer para que você também enfrente esse tempo e o vença, suprido em todas as áreas. Aqui nós estamos para isso. Enfim, desfrute daquilo que o Senhor preparou para essa noite e no domingo nós vamos nos encontrar. O nosso culto vai ser um pouco diferente, mas está confirmado às 6 da tarde. Vamos estar juntos, online, adorando ao nosso Deus. Tu és tudo, Tu és tudo. Nós queremos Te entregar tudo que somos nessa noite, Deus. Queremos Te entregar. Queremos nos derramar.
és tudo, tu és tão real. Tu és mais real que o chão que eu piso. Tu és mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, Abba, Pai, Paizinho. Abba, oh, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. És mais real que a canção em meus lábios. És mais real do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos, teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, 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 eu pertenço a ti. Eu pertenço e só a ti, e só a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, oh, oh. Abba, Paizinho, eu pertenço a ti. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. Minha realidade.
precisamos. Importa o que tu pensar de nós, importa o que o Senhor quer para nós. Os teus pensamentos nos definem, e é a tua graça que nos basta, Deus, só a tua graça. Você consegue nesse momento declarar palavras de amor a Deus, expressar o quanto Ele é importante na sua casa, na sua vida? Convide Ele para entrar nesse momento, para tomar o lugar de honra na sua casa. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando ao barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas
nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Sim, Senhor, pode morar aqui, morar no nosso meio, morar dentro de nós, em nossos corações. É o que nós desejamos, Senhor, é o que nós te pedimos. Senhor, em nome de Jesus, a minha oração é para que essa atmosfera de adoração que está neste lugar, o senso da Tua presença, comece a entrar nos lares agora e tornar-se mais intenso, Senhor, à medida em que nos reunimos e ganhamos esta consciência que, ainda que estejamos espalhados nesta cidade, em tantos outros lugares, nós somos uma igreja, Senhor. E quando 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, Ele mesmo se faz presente através do Espírito Santo. Nós te convidamos agora, pode morar entre nós, pode morar aqui, em cada lar representado nesta noite. Eu te peço, Espírito Santo, faz a tua obra, leva a palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós consagramos a Ti a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração. Nós nos colocamos por inteiro em Tua presença, Senhor, corpo, alma e espírito. Somos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, igreja tão espalhada por essa cidade, por tantas cidades, até mesmo fora do Brasil. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre você, uma palavra de vitória. Como nós dissemos, como o pastor Moisés já declarou aqui, nós vamos falar sobre o fato de que somos destinados a vencer. E eu sei que as pessoas gostam muito de ouvir falar sobre vitória, mas deixa eu dizer algo para você. Quando falamos sobre vencer, o que isso pressupõe? Isso pressupõe, queridos, que uma barreira tem que ser vencida, uma oposição tem que ser superada. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu quero dizer que cada filho de Deus tem um chamado para a vitória. Nós não fomos criados, nós não nascemos de novo para a derrota, nós nascemos para vencer. E eu quero que você tome posse dessa palavra aí onde você está, aí na sua casa. Aliás, eu gostaria que você assumisse uma atitude agora de acompanhar, de corresponder à palavra que está sendo ministrada. Queridos, ao me preparar para este tempo, eu mesmo separei um tempo de oração de guerra, porque eu sei que existe uma resistência. Então eu quero que você, se está sozinho, que você coloque toda a sua atenção na palavra que está sendo ministrada. Se você está aí com seus familiares, com amigos, assuma aquela atitude de quem está presencialmente como igreja, porque você é igreja, aqueles que estão com você são igreja também. Então eu te convido a corresponder, como bom carismático, pentecostal que você é, dizer amém, concordar com as verdades da palavra que serão ditas aqui. Queridos, então nós vamos falar rapidamente nessa noite sobre o fato de que somos destinados a vencer. Como eu disse, para alcançarmos vitória, isso pressupõe que exista guerra, que exista batalha. Quais são os indicativos de que nós estamos em guerra? Não sei se você já percebeu, mas nós estamos em guerra. Nós vivemos numa sociedade onde há tanta polarização. Falou-se tanto nos anos 60, 70, 80 sobre paz, paz e amor, movimentos sociais, dizendo paz e amor. Mas será que isso a gente tem vivido? Não, não temos. Nós temos visto uma deterioração social, um declínio social. Uma taxa altíssima de criminalidade. Na verdade, até a definição daquilo que é crime tem mudado.
Aquilo que deve ser chamado de crime ganha outros nomes. Aquilo que não deveria ser chamado de crime, liberdade de expressão, tem sido criminalizada. Então algo vai muito mal. Esse próprio tempo que nós, como planeta Terra, estamos vivendo, dobrados diante de uma enfermidade, isso indica que algo vai muito mal, algo não está bem. Com todo o avanço da ciência, ainda estamos prostrados diante de uma enfermidade. Agora, onde está o problema? O problema está aqui, neste mundo. Mas será que a solução vem deste mundo, está aqui? Parece que não. Nós temos que entender que um problema que não pode ser superado aqui, tem que buscar a sua solução de outro lugar. Mas de que lugar? De onde virá a solução para nós? Com respeito a isso, a esse assunto sobre o qual nós nos propusemos a falar nessa noite, eu queria ler com vocês 2 versos do livro de Jó. Jó provavelmente foi um dos primeiros livros da Bíblia a serem escritos. E eu queria ler com você o verso 4 e o verso 7 do capítulo 3 de Jó. Perdão, do capítulo 38 de Jó. 4 e 7. Deus começa a perguntar para Jó. Depois que Jó lançou tantos questionamentos do porquê do sofrimento, ele se considerando uma pessoa reta, uma pessoa justa, ele apresenta alguns argumentos. E Deus começa a falar com ele. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. E aí no verso 7, nesse meio tempo ele fez outros questionamentos. No verso 7, ele dá sequência. Onde você estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Algumas realidades nessas poucas palavras que nós lemos. Em primeiro lugar, Deus criou o mundo. Nosso Deus é o Deus criador. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Foi Deus que lançou. Não é fruto de um acaso. Outra realidade, se você for lá no início do livro de Jó, você vai ver que ele estava sendo atacado pelo mundo espiritual. Ele não tinha essas respostas, ele não tinha esse conhecimento, mas ele estava sendo atacado pelo mundo espiritual. É claro, sob uma permissão de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Nosso Deus é soberano. Agora, preste atenção, é interessante essas expressões. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Onde você estava, Jó? Para a cultura antiga do Oriente Médio havia a terra e havia o céu. E entre céu e terra, o que havia? O que você enxerga entre a terra e o céu à noite? Você enxerga as estrelas. Por essa razão, nas culturas do Oriente Médio, especialmente na linguagem bíblica, as estrelas se referem aos anjos. Você vai ver isso em outros momentos no Velho Testamento. Anjos sendo comparados a estrelas, seres espirituais sendo comparados a estrelas. Eu estou me detendo um pouquinho para falar sobre os anjos, porque eles têm um papel muito ativo na guerra que nós estamos travando. Agora, como você vê o anjo? Como você vê os anjos? Como você os enxerga? Qual a sua concepção dos anjos? Será que é das pinturas renascentistas, barrocas? Você já viu aquelas representações dos anjos como crianças gordinhas, com asas tão pequenininhas que não seriam capazes de levá-los muito longe? Essa ideia é totalmente equivocada, queridos. Anjos são seres espirituais muito poderosos. O que nós podemos entender, não dá aqui para lançarmos todos os fundamentos sobre a doutrina dos anjos, mas o que nós sabemos pela palavra de Deus, de maneira muito resumida, é que são muitos, né? Não dá para o ser humano contar miríades de anjos, a Bíblia fala. 3 deles, pelo menos, recebem nomes na Bíblia: Miguel, Gabriel e um outro anjo mencionado em Isaías 14, Lúcifer. Alguns ficam arrepiados só de ouvir esse nome. Mas Lúcifer diz respeito à luz, a posição que esse anjo tinha antes de ser precipitado. Há uma hierarquia dos anjos, há arcanjos, querubins, serafins. Outra realidade, eles não podem se multiplicar. Há um número fixo,
Como eu disse, do ponto de vista humano, incontável, não sabemos quantos são milhões, bilhões de anjos, provavelmente, mas não podemos contá-los, mas eles também não podem se reproduzir, eles não se distinguem por gênero, né? No idioma português, anjo é uma palavra masculina, mas o anjo não tem sexo, não é anjo ou anja. Nossas atitudes podem atrair anjos, você sabia? Veja o que está escrito em Hebreus 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. É claro que aqui o escritor aos Hebreus está se referindo a algumas passagens, como quando Abraão acolheu, quando Ló acolheu alguns visitantes que eles achavam que eram seres humanos, mas na verdade eram anjos. Mas muitas vezes nós podemos acolher anjos com as nossas atitudes. Anjos do Senhor se sentem bem, por exemplo, numa atmosfera de adoração. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais adiante. Agora, anjos, embora sejam seres poderosos, não são deuses. Nós cremos num só Deus que existe em 3 pessoas. Os anjos não têm os atributos incomunicáveis de Deus, eles não são onipotentes, oniscientes, não são onipresentes. Agora, uma última pergunta: por que Deus fez os anjos? Sabe por quê? Pela mesma razão pela qual Ele nos fez, por amor e para expressão da sua glória. Os anjos, assim como nós, os anjos foram criados para expressar a glória de Deus, queridos. Agora, por que eu dei toda essa introdução a respeito dos anjos? Porque nós estamos falando nessa noite sobre guerra espiritual. Isso envolve uma guerra na qual as nossas guerras particulares ou as nossas batalhas estão inseridas. Aí na sua casa eu gostaria que você repetisse isso. Há uma guerra por trás das nossas guerras. Apocalipse 12, de 7 a 9, traz um relato de algo que aconteceu naquilo que se chama de eternidade passada. Então estourou a guerra no céu. Miguel, lembram-se? Falamos que um dos anjos nomeados na Bíblia se chama Miguel. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Um relato tremendo, poderoso, daquilo que aconteceu no céu, na eternidade passada. Não dá para a gente datar isso. Certamente antes da criação da terra. E em determinado momento, então, nessa guerra, algumas versões dizem que o dragão não encontrou força suficiente, ele não teve forças para resistir mais, e ele foi precipitado, ele desceu à terra. Então nós vemos que a arena da guerra se desloca do céu para a terra. O dragão, a antiga serpente, foi atirado à terra. É interessante observar, queridos, que em muitas culturas, a figura de um dragão a ser vencido. Talvez você já tenha visto narrativas, até mesmo de contos de fadas, ou se você, assim como eu, em algum momento se interessou por mitologia. Eu, quando adolescente, estudava bastante a respeito disso. E há essas figuras mitológicas, esses seres maus, que precisam ser vencidos por um herói. Por que será que isso existe em tantas culturas? Porque foi impregnado. Quando a guerra passou do céu para a terra, e como a gente vai ver daqui a pouquinho, envolveu o ser humano nisso. Depois, nas gerações seguintes, isso foi passando, essa realidade, de que um dragão precisa ser vencido. Ele foi vencido no céu, mas a arena agora é aqui na terra, onde se mistura essa realidade. Nós não estamos muito habituados com esse conceito. Nós temos o nosso olhar voltado para aquilo que é terreno, queridos, mas nessa noite o Senhor está nos chamando para olhar um pouquinho para cima, para a realidade espiritual. Mais uma vez, as nossas batalhas estão compreendidas por uma guerra muito maior do que as batalhas individuais. Com respeito à guerra espiritual, queridos, todos nós nascemos nela.
Ninguém gosta muito dessa realidade, mas é fato. Nós estamos em guerra. E quando nós nascemos do lado errado da guerra. Se você ler o início da carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que nós éramos por natureza filhos da ira, somos chamados de filhos da desobediência, éramos inimigos do Senhor, nascemos do lado errado, mas graças a Deus, quando nascemos de novo, quando nascemos do Espírito, passamos para o lado vencedor. Você está do lado vencedor, querido. Na realidade, assim como aconteceu no céu, a gente já sabe o final dessa guerra. Nosso Deus não perde a guerra. Nosso Deus não perde uma batalha, mas essa guerra, como eu disse, se deslocou para cá, e nós temos batalhas diárias, e essas batalhas, nós podemos ganhá-las ou perdê-las, de acordo com as decisões que tomarmos. A minha oração, meu desejo, é que através dessa palavra, desse breve ensino que eu trago para você nessa noite, você seja habilitado a vencer muito mais. Deus te chamou para vencer, você foi destinado para vencer. Amém, queridos? Nós vamos falar aqui sobre 4 colunas de uma cosmovisão, de uma visão de mundo bíblica a respeito da guerra espiritual. Aquilo que é necessário nós sabermos para sermos mais bem-sucedidos na guerra espiritual. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a existência do mundo invisível. Mais uma vez, repito, é claro, nós como cristãos cremos naquilo que não se vê, naquilo que não podemos ver, mas estamos muitas vezes no decorrer dos nossos dias tão envolvidos com a realidade terrena que nós esquecemos de olhar para a realidade do céu. Veja o que está escrito em Efésios 6:12, talvez o versículo mais clássico sobre guerra espiritual. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma guerra, gostando você ou não desta realidade, na verdade, a guerra está acontecendo. Essa realidade invisível, querido, se conecta com a realidade visível. Atualmente, é interessante você observar isso. Algumas pessoas tendem a rejeitar a realidade sobrenatural, mas aceitam bobagens como ETs, objetos voadores não identificados, e toda sorte de coisas que não fazem sentido, quando aquilo que a palavra de Deus mostra faz todo o sentido, conforme nós vamos mostrar para vocês. Nós vivemos de um lado numa sociedade que crê em um monte de coisas que não deveriam ser cridas. De outro lado, numa sociedade que diz que para que algo seja real, isso tem que ser provado cientificamente. Um filósofo inglês, Hume, trouxe a ideia do método científico, que diz que só é verdade aquilo que pode ser provado cientificamente. E na verdade, para a realidade natural, isso é bom. Mas existe uma realidade sobrenatural. Por exemplo, para esses céticos, a partir desse momento da história em que entrou o ceticismo, o cientificismo, que diz isso, algo só pode ser provado, algo só pode ser declarado como real se puder ser provado. A partir desse momento, esse pensamento penetrou até mesmo na igreja, queridos. Muitos teólogos passaram a descrer da realidade sobrenatural. Enquanto estava me preparando para ministrar essa palavra, eu ouvi algo interessante. Um dos maiores comentaristas bíblicos, um homem assim muito profundo no estudo bíblico, mas com uma tendência anti-sobrenaturalista. Ele, ao comentar, por exemplo, a passagem em que Jesus vai andando ao encontro dos discípulos sobre as águas, e depois convida, Pedro se lança, na verdade, para ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. No seu comentário, este homem, William Barclay, ele diz que provavelmente o que aconteceu é que, à distância, Pedro viu Jesus andando na beira do lago, onde ainda é raso, e ele pensou que Jesus estava andando sobre as águas. Mas isso levanta algumas dificuldades, você concorda comigo? O que Pedro era? Pedro era um pescador, e um pescador sabe distinguir o meio do lago
da margem. Outra coisa, por que Pedro afundaria na areia? Não, de maneira alguma. Mas você percebe que um pensamento antissobrenaturalista entrou até mesmo na igreja. Antes disso, os cristãos acreditavam, estavam mais propensos a acreditar nessa realidade sobrenatural, inclusive os reformadores. Se você ler algo sobre a história de Lutero, tanto o que ele escreveu como aquilo que escreveram sobre ele, experiências, embates que ele teve com o inimigo, aquilo era muito real para ele. O que nós precisamos saber sobre a existência dessa realidade invisível? Nosso relacionamento com Deus envolve também seres invisíveis. Falamos sobre os anjos antes, que são enviados a nós. Se você ler ali a carta aos Hebreus, você vai ver que eles são espíritos que ministram a nós que havemos de herdar a salvação. Eles nos servem, ministram a nós. Também há a realidade dos seres espirituais malignos, contra os quais estamos lutando. No texto que nós lemos, de Efésios 6:12, diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra. Ou seja, nós não temos que lutar contra pessoas. A nossa arena não é contra pessoas, mas sim temos que lutar. Nunca me esqueci quando o meu pastor Danilo, trouxe esse ensino para mim. Aquilo foi assim um descortinar de uma realidade para a qual eu não estava ciente. Porque eu não gostava muito dessa história de embates com o mundo das trevas, com o reino das trevas. Mas ali está claro, na carta aos Efésios, nós temos que lutar. E a melhor coisa que você tem a fazer, uma vez que você está, gostando ou não dessa realidade, você está em guerra, é melhor você assumir o lado correto nessa guerra. Amém, queridos? O que isso abre para nós? Nosso relacionamento, como eu disse, envolve seres invisíveis, nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos presumir que Deus apenas opera naquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes Deus está operando, e eu quero dizer que agora mesmo, Deus está operando na sua vida ainda que você não esteja vendo. No livro do profeta Isaías está ali uma questão tão maravilhosa. Quem é como o nosso Deus? Que Deus é como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ainda que você não esteja vendo, Deus está conduzindo a sua vida para um propósito bom. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso nos abre também, preste atenção, isso nos abre a possibilidade de falarmos para os não cristãos. Como eu disse, o mundo está tão interessado em extraterrestres, objetos voadores não identificados, vampiros, super-heróis. Quero dizer, sobretudo essa geração, chamada de millennials, os que nasceram aí na virada do milênio, eles não têm nenhum problema em crer no sobrenatural. Então uma porta está aberta para falarmos a eles. Interessante, eu não sei a veracidade disso, parece que é real, que de uma estação espacial norte-americana foram captadas imagens de algo que nunca tinha sido visto antes. Um objeto triangular, parecia, aos olhos dos astronautas, parecia um objeto triangular, vindo em alta velocidade e de repente desapareceu. Parece que esse registro, esse arquivo, foi considerado confidencial e ninguém mais tem acesso a ele. Mas algumas pessoas viram. E logo as pessoas que viram começaram a suspeitar de que fosse um objeto voador não identificado, um disco voador, na verdade um triângulo voador. Se isso é real, se existe esse vídeo, o mais provável é que tenha sido uma intervenção de um outro domínio, de um outro reino. Não um objeto voador não identificado. Mas as pessoas, como eu disse, creem em toda sorte de baboseiras e relutam em crer naquilo que está na palavra de Deus. Um outro pilar para nós compreender essa questão da cosmovisão da guerra espiritual, para vencermos a guerra espiritual, está em que nós precisamos desenvolver aquilo que é chamado de pensamento binário. Não fique assustado com essa designação, isso vai se tornar claro já já para você. Desde o início, qual é o primeiro verso da palavra de Deus? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Há céus e há terra. Se existe céu, existe terra. Deus criou. Por um desígnio seu,
ele fez essa oposição, essa binariedade da criação. Agora, queridos, muitas vezes as pessoas perguntam, porque isso nos leva ao seguinte raciocínio: se há o bem, há o mal. E as pessoas perguntam, por que Deus criou o mal? Será que Deus criou o mal? Como você responde a isso? Pergunta aí, você que está acompanhado por alguém, participando deste culto, cultuando com a gente. Pergunta, será que Deus criou o mal? Isso levanta algumas questões, é claro, porque Deus criou todas as coisas. Mas Deus criou o mal? Na realidade, queridos, há realidades que não são realidades criadas, mas são a privação daquilo que foi criado. Deus criou o bem, a privação do bem, a ausência de bem. O que é? O mal. Quem escolheu privar-se do bem? Lá atrás, lembram-se? Na eternidade passada, Lúcifer fez uma escolha ruim. Desde os pais da igreja, lá nos primeiros séculos da igreja, até os teólogos contemporâneos, a maioria deles concorda com isso. Não se trata, as coisas ruins não se tratam de algo criado, mas sim a corrupção daquilo que foi criado. Vamos pensar, o que é a cegueira, por exemplo? A cegueira é a ausência de visão. Um metal pode existir sem a ferrugem, mas a ferrugem não pode existir sem o metal. Aquilo que Deus criou de maneira perfeita, Satanás tenta copiar e corromper para produzir um grande mal, porque esse é o desejo dele, causar o mal no qual ele se afundou ao se afastar daquilo que era bom. Grande parte das batalhas espirituais, queridos, ocorrem na nossa mente. Por isso, nós precisamos resgatar o pensamento binário que é bíblico, senão nós ficamos sem chão para trabalhar. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Existe obediência e existe rebelião. Existe verdade e existe mentira. Existem pessoas cheias do Espírito e existem pessoas possessas pelo diabo. Existe perdão, existe amargura. Existe pureza, existe contaminação, existe humildade, existe orgulho, existe adoração e existe idolatria, paz, medo, unidade, divisão, pastores, lobos, liberdade, escravidão, existe igreja, existe mundo. É assim, queridos, é assim. Não há realidades intermediárias. Alguém pode dizer, eu já ouvi falar nessa expressão, há uma meia verdade. Mas eu também já ouvi a seguinte frase para definir a meia verdade: uma meia verdade corresponde a uma mentira inteira. Você está me entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque ao contrário do que as pessoas creem, existem absolutos. Nosso Deus criou absolutos. Sabe? Uma representação de algumas crenças é aquele símbolo oriental chamado de Yin e Yang. Vocês devem conhecer, né? É o formato da bandeira da Coreia, porém nas cores preto e branco, né? Então tem aquele formato preto com uma pintinha branca e a outra forma branca com uma pintinha preta. O sentido disso é que em tudo que é escuro, um pouquinho de luz, em tudo que é claro, um pouquinho de trevas. Mas isso não é a realidade daquilo que Deus criou. Deus é luz e nele não habita treva alguma. Essa é a realidade. Deus é amor. Deus é paz. Vamos dar uma olhada nessa contraposição do que nós estamos chamando do caráter binário daquilo que Deus faz e daquilo que o inimigo tenta copiar. Lembra-se? Vamos pegar lá aquilo que falamos na introdução sobre a realidade espiritual, seres espirituais. O melhor exemplo, talvez, a respeito disso, o exemplo terreno, que se tornou um ícone para a gente entender o funcionamento do mundo espiritual, é o que aconteceu no tempo que antecedeu a saída do povo hebreu do Egito. Lembram-se? O povo hebreu estava escravizado numa nação, num reino chamado Egito. Deus tem um reino
O Egito era um reino. E aqui, queridos, eu não estou falando da nação moderna do Egito. Deus tem promessas para o Egito. Eu sei que no Egito há igrejas que estão prosperando, crescendo, ainda que debaixo de intensa perseguição. E muitos irmãos egípcios estarão lá no último dia louvando o Cordeiro e presenciando as bodas do Cordeiro. Estou falando de algo que representa uma realidade espiritual. Então Deus tem um reino, o Egito era um reino. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. O faraó era reverenciado pelos seus súditos como um Deus. E era de fato chamado filho dos deuses. Você sabia disso? Uma falsificação de Jesus. Porque quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Deus tinha o propósito de libertar o seu povo. O faraó queria mantê-los cativos. Deus levanta Moisés para realizar milagres. E os magos que serviam a corte egípcia também foram levantados realizando milagres, tentando imitar aquilo que Deus estava fazendo. Só um detalhe, houve um limite. Chegou um momento que eles não conseguiam reproduzir, porque ninguém é como o nosso Deus. Você está do lado certo da guerra. Você foi transportado do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus. Mas o fato é, queridos, que existe um contraponto espiritual maligno. Isso explica por que tantas religiões, seitas, têm um aspecto sobrenatural, profecias. Nem tudo é charlatanismo. As pessoas gostam de dizer, não, isso é enganação. Nem sempre é. Eu diria até que na maioria das vezes não é. E é sim uma intervenção maligna. Profecias, curas, atividade paranormal, mas sabe o que é isso? Engano diabólico. A outra realidade para a gente entender a guerra espiritual é que existe uma culpa, vamos chamar de uma culpa coletiva, uma solidariedade maligna na culpa. Veja o que aconteceu logo no início. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, criou tudo que existe, e você lê ali em Gênesis 1 e 2, e parece que tudo está bom, tudo está muito bom, e essa era a realidade, tudo estava indo muito bem. De repente, no capítulo 3 de Gênesis, tudo começa a ir muito mal. Por quê? Além de Deus, o homem, a mulher, toda a criação perfeita ali, quem aparece? O diabo aparece. Lembram-se? Um ser espiritual, aquele que foi precipitado. Muitas vezes, queridos, nós estamos tão focados no nosso relacionamento com Deus, e esse tem que ser, na verdade, o nosso foco principal, mas nós nos esquecemos que o inimigo está ativo. Até aquele momento, Adão e Eva nutriam uma comunhão íntima com o Senhor, embora a realidade espiritual não fosse algo desconhecido para eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente aparece a serpente, e a serpente aqui não é exatamente o animal físico, material, não. Você sabe que era o inimigo. Imagine se uma serpente aparecesse para você, minha irmã. Você fala, olá, tudo bem? Não, você se assustaria. Mas Eva não se assustou. Por quê? Um ser espiritual, com o qual esse tipo de ser, Adão e Eva já estavam habituados a ver, talvez até mesmo a se relacionar, ver a intervenção desses seres. Como eu disse, muitas vezes nós nos esquecemos que o inimigo está ativo. Nós nos perguntamos diante das lutas que estamos travando, Deus, por que tu estás fazendo isso? Será que é Deus que está fazendo? Como eu disse, é claro, nada acontece sem a permissão de Deus. Deus é soberano e onipotente, mas preste atenção. Eu vou falar uma palavra um pouquinho difícil. Onipotência você está acostumado talvez a ouvir. O Deus que tudo pode. Mas não é do agir de Deus aquilo que é chamado de onicausalidade. Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele não causa todas as coisas. Então, algumas situações são explicadas pela ação do inimigo. Há um livro antigo, né? Satanás está vivo e ativo no planeta Terra.
Eu não concordo com tudo que aquele livro traz, mas o título é bastante correto. Veja bem, como eu disse, nem tudo que acontece é causado pelo Senhor. Lembra-se, a guerra começou disputando o governo lá no céu. O que Satanás queria? Queria o governo, queria o domínio. Ele perdeu e ele foi precipitado à terra. O que ele quer aqui? Ele quer o domínio, ele quer o governo. E o que aconteceu? O homem, ao pecar, entregou o governo para o diabo. Um princípio, queridos: o ataque normalmente vem sobre quem está como líder, como cabeça. Em Apocalipse 12, o texto que lemos sobre a guerra que estourou no céu, o ataque foi contra Deus. No Evangelho, o ataque é contra Jesus, mas é também contra Pedro, o principal dos apóstolos, aquele que seria levantado como líder na igreja primitiva. Se você está numa posição de liderança, pode saber, o inimigo vai te atacar. E talvez alguns digam, então é melhor eu não assumir nenhuma posição de liderança. Não, você deve assumir, porque você está do lado certo da guerra. E essa guerra já tem um vitorioso, o nosso Deus, que não perde uma batalha sequer. E Ele está nos adestrando para vencermos as nossas batalhas. Bom, os ataques foram dirigidos a Deus, a Jesus, a Pedro. Lá no episódio da queda, o ataque é dirigido a Adão. É interessante que a maldição não acontece, a censura de Deus não acontece quando Eva transgride, mas quando ela, enganada, transfere esse engano ao seu marido. Aí entra em cena a consciência da pecaminosidade do homem. Mas eu falei que há uma culpa compartilhada. De quem foi a culpa pela queda? Do diabo, de Adão, de Eva? Foi de todo mundo. O diabo é homicida desde o princípio, ele peca, é natural para ele pecar. Então ele somou aos seus muitos pecados aquilo que é natural para ele, esse, de preparar a isca para Adão e Eva. E Adão e Eva pecaram ao comer da isca. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Naquele contexto é anunciado aquilo que é chamado de proto-evangelium, o primeiro evangelho. Quando Deus diz que da semente, da descendência da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. O nosso Senhor Jesus, que vem para destruir o dragão. Agora, o que aconteceu? A culpa pelo pecado, como eu disse, Deus não é o causador de todas as coisas, não foi Ele que causou o pecado de Adão. A culpa não era do pai, a culpa não era do filho, não era de Jesus. Mas Jesus, como líder da nova humanidade, Ele veio para isso, para conquistar, para fazer daqueles que não eram povo, tornarem-se povo, e de ambos fazer um, todos aqueles que creem em Cristo como Messias. Então Ele é o líder da humanidade redimida, Ele assumiu a responsabilidade, foi isso que Jesus fez. Tudo isso é parte do nosso entendimento sobre guerra espiritual. Eu quero que esteja claro para você, que por causa disso, nós podemos ter vitória. Nosso último pilar é a realidade de que as nossas atitudes podem trazer os céus, podem fazer com que os céus desçam, ou com que o inferno suba. Misericórdia, né? Alguns dirão. Mas é a mais pura verdade. As decisões diárias que nós tomamos podem atrair os céus ou podem atrair o inferno. Por isso que Jesus, ao nos ensinar a orar, Ele disse, vocês devem orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor está nos chamando hoje a olhar mais para cima, para vermos a realidade espiritual. E lá no céu, queridos, a vontade de Deus é feita perfeitamente. E o nosso papel aqui, como embaixadores de Cristo, é lutar, pelejar, para que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Sabe, queridos, nós temos que tomar as nossas atitudes, as nossas posições, como cidadãos e tudo mais, mas a resposta não virá, de maneira alguma, da política.
da ação social. Não, a nossa resposta vem do Senhor, a nossa resposta vem do alto, queridos. A igreja precisa ser despertada novamente para isso. Ela tem sim um papel profético a ser cumprido aqui, mas a nossa arena principal não é aqui, é lá. Você só pode declarar o que você declara aqui, se você tiver o respaldo dos céus. O Senhor está nos chamando, repito, a ter a nossa mente lá nas coisas do alto. Colossenses 3:2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Precisamos olhar para o alto. Desde o Velho Testamento nós somos chamados: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você não está perdido. Muitas vezes essa concepção de guerra espiritual é um pouquinho equivocada. Nós achamos que estamos no meio de duas forças contrárias e igualmente poderosas. Não, nós estamos do lado vencedor. Levante os seus olhos um pouquinho mais. Você que está passando por batalhas agora, eu estou te convidando a levantar os seus olhos, a olhar mais para cima. O seu socorro está a caminho, o socorro está vindo da parte do Senhor. Finalmente, aquilo que nós buscamos em termos de compreensão sobre as realidades, nós temos que buscar ser sábios. Nós somos dotados de inteligência, mas que tipo de sabedoria nós vamos nutrir? Tiago, irmão de Jesus, ao escrever, falando sobre inveja, cobiça e tudo mais, ele termina dizendo, Tiago 3,15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Nós vivemos num mundo onde há tantas pessoas inteligentes, mas com esse tipo de sabedoria diabólica. Você vê as pessoas, celebridades na TV, nas mídias sociais, gente dotada de inteligência, mas o que eles têm feito? Eles têm invertido a realidade que Deus criou. Sabe, queridos, nós não vivemos numa neutralidade. Eu falei que as nossas atitudes podem atrair o céu ou podem fazer com que o inferno suba. A decisão é sua. Se você perdoa, você convida o céu para descer. Se você nutre sentimentos de amargura, você está convidando o inferno e a sua vida se torna um inferno. Se você assume uma atitude de orgulho, você está convidando o inferno. Se você se humilha, você está atraindo o céu. O que você deseja nesta guerra? Sabe, muitas vezes o inimigo tem a sua cara muito revelada. Nesses tiroteios que aconteceram e infelizmente ainda acontecem nos Estados Unidos, jovens que entram nas escolas matando seus companheiros, professores. Alguns deles relataram nos seus escritos, alguns se suicidaram e acharam naquilo que eles deixaram registrado que eles estavam ouvindo vozes dizendo para eles fazerem aquilo. Ou seja, uma atividade declarada. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes é uma atitude mais sutil. Sabe qual é a maior causa de morte nos nossos dias? Aborto. Mas é um bombardeio para que a sociedade aceite. Eu já ouvi, quero crer que é um exagero, mas de cristãos dizendo não, que o aborto é uma questão de saúde pública. Não, é assassinato. E nós não podemos transigir, deixar que essa sabedoria terrena, diabólica, entre na nossa mente. Um irmão que me inspirou para trazer parte desse ensino, eu estava ouvindo ele falar com tanta propriedade. Ele disse: se você se afastar por algumas semanas de TV, de mídia social, quando você voltar, você vai se escandalizar com coisas que não estão te escandalizando hoje. Principalmente se você mergulhar na palavra de Deus. Sabe, a coisa está tão errada, está tão distorcida, está tão desvirtuada, que a gente acaba se acostumando. Mas nós não podemos nos acostumar. Os nossos valores são do reino. Nós temos que atrair os céus à terra. Diante de tudo isso, queridos, existe esperança? Será que existe esperança? Sim, eu falei que você está do lado vencedor. É verdade. Preste atenção no que eu vou dizer. Lá atrás, o diabo foi precipitado, ele desceu à terra. Mas na plenitude dos tempos, Jesus também desceu para esmagar a cabeça
da serpente, e Ele está voltando, Ele está colocando debaixo dos nossos pés, Ele está sujeitando, e quando tudo lhe estiver sujeito, Ele vai voltar para nos resgatar e executar a vitória definitiva sobre o inferno e sobre a morte. Será que aí na sua casa, onde você está, você pode dizer: aleluia, eu creio nisso, eu creio nessa verdade? Sim, o diabo desceu, mas na plenitude dos tempos Jesus desceu com poder para destruir. Ele é aquele que veio para exterminar, para esmagar a serpente, para esmagar o dragão. Aquilo que há em todas as culturas, a necessidade de que alguém venha para destruir o dragão, nós temos em Cristo Jesus. Para terminar, antes de orarmos, Colossenses 2 diz o seguinte, 13 e 14: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vamos atrair os céus, queridos. Nós somos chamados a vencer, e é assim que nós lutamos as nossas guerras, é assim que nós vencemos, atraindo os céus, atraindo a presença do Senhor. Vamos declarar essa verdade. Em seguida eu volto para orar com você, para que nós possamos mais e mais atrair a presença do Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, 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 Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aí na sua casa, comece a declarar agora a vitória de Jesus. Queridos, Ele já veio, o Senhor Jesus já veio. Ali no Calvário Ele já derrotou, e Ele delegou este poder a nós, queridos. Nós estamos lutando para usar o exemplo do dragão, um dragão que não consegue mais lançar as suas chamas para destruir a igreja, porque ele já foi atado por Jesus. Já sobreveio outro mais valente do que ele e o despojou. Agora nós somos de Deus, nós somos de Cristo. Você é de Cristo. Comece a declarar agora: eu pertenço a Jesus Cristo. O inimigo está debaixo dos meus pés. Aí na sua casa eu te convido a se levantar agora e a marchar. Você está pisando sobre a iniquidade, sobre a impiedade. O inimigo está debaixo dos seus pés. Quando Satanás desceu, queridos, ele desceu para declarar guerra contra nós. Quando Jesus desceu, Ele desceu para declarar guerra por nós, em nosso favor. E Ele já venceu. Ele suportou tudo por nós, queridos. O sofrimento, a traição de Judas. Ele suportou a cruz. Ele recebeu o peso de cada um dos meus pecados e dos seus pecados. E agora nós somos livres. E em todas as coisas, eu e você somos mais do que vencedores. Comece a declarar agora: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou nascido de Deus, o maligno não me toca. Eu vencerei,
as guerras diárias que eu enfrento. Querido, eu declaro sobre a sua vida. Eu sei que há guerras acontecendo nesse momento, batalhas que estão acontecendo nesse momento na sua vida. Eu quero declarar: você tem ao seu dispor todos os recursos para vencer. Receba agora esta unção para a vitória. Não é a unção que é transferida por um pregador, por um pastor. Não, é a unção delegada por aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. E 3 dias depois, Jesus ressuscitou para consolidar a sua vitória. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero declarar um restante de semana mais do que abençoada para o meu irmão, minha irmã que está me escutando agora. Querido, receba agora esta unção de vitória, em nome de Jesus. Tu és o Senhor dos exércitos. Vem, capacita, fortalece na luta contra as enfermidades, contra as situações financeiras difíceis, contra as situações familiares difíceis. Agora mesmo eu declaro: a vitória do alto está vindo ao teu encontro, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, aquele que desceu para esmagar a cabeça do dragão, que o amor do Pai que nos conquistou e ao qual nós pertencemos agora, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo que nos dá a vida, seja com vocês, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que estão contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.